Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Ambiental. Nesse momento nós vamos tratar do tema crimes ambientais. A lei que nós vamos aqui lecionar é a Lei 9.605. Essa lei trata dos crimes ambientais e alguns temas correlatos. Então vem comigo, vamos acompanhar essa lei. Vamos tratar dessa lei que tanto é cobrada em concursos públicos e também no dia a dia da esfera, sobretudo federal e estadual, nas temáticas ambientais. Na esfera federal, a atuação do Ministério Público Federal junto com a Justiça Federal é bem efetiva, até porque muitas unidades de conservação aqui no norte do Brasil são de cunho federal. São entidades criadas por leis federais e também regidas em termos de segurança, em termos de competência fiscalizatória pelo IBAMA, mas também, dado que se trata de uma competência comum, com uma atuação aí dos órgãos ambientais, ao menos estaduais. Vem comigo então, vamos para a lousa, vamos acompanhar essa lei, pessoal. Bom, pessoal, a temática aqui dos crimes ambientais, regida pela Lei 9.605 de 98, final do primeiro mandato do governo Fernando Henrique, vem justamente a fortalecer a tutela ambiental do meio ambiente. A tutela ambiental, a tutela estatal do meio ambiente, perdão. A tutela estatal do meio ambiente almeja fortalecer a utilização adequada e sustentável do meio ambiente. Os crimes ambientais, então, constituem um fortalecimento da atividade estatal no que tange à tutela estatal do meio ambiente. Correto? Então veja, no momento em que eu crio tipos penais para prescrever condutas como banidas, como caso cometidas sejam objeto de sancionamento no nível máximo, que é o nível penal, o nível máximo de rigor da atuação estatal, neste momento eu estou erigindo bens jurídicos de extrema relevância ao país. Então a lei de crimes ambientais vem justamente ao encontro dessa tendência internacional de valorização da proteção do meio ambiente. Não só do ponto de vista de se reconhecer o meio ambiente como condição para para a boa vida humana, mas também para o desenvolvimento de um país e da comunidade de países, dado que o bem ambiental ele é naturalmente indissociável. Né? Você cria um dano ambiental, inevitavelmente esse dano vai se refletir em outro aspecto que às vezes transcende fronteiras de um país. Né? Então é um bem jurídico internacional, inevitavelmente. Pessoal, a lei de crimes ambientais prescreve a responsabilidade civil, penal e administrativa da PJ, ou seja, da pessoa jurídica. Isso está no seu artigo 3º. A responsabilidade penal, na verdade, é a grande novidade que essa lei traz, né? A responsabilização penal da pessoa jurídica. Naturalmente, a pessoa jurídica é uma ficção, é uma abstração jurídica, ela não pode ser presa, né? Mas pode ser, nós temos várias sanções penais. Veja, nós temos quais são os 3 tipos de sancionamento penal possíveis: penas privativas de liberdade, restritivas de direito e multa. Multa. A pena restritiva de direito é passível de ser aplicada à pessoa jurídica, assim como a pena de multa. Essas duas, então, maneiras de se apenar pessoas são atribuíveis, inclusive, à pessoa jurídica por meio desta lei. Essa lei também trata, em seu artigo 4º, da teoria da desconsideração da pessoa jurídica, da personalidade jurídica, para que haja o devido ressarcimento do dano ambiental. Nesse caso, se adota, segundo os dizeres do artigo 4º, o próprio texto legal, se adota a chamada teoria menor. Por que teoria menor, gente? Porque são menos requisitos para que se desconsidere a personalidade jurídica. Teoria maior, mais requisitos. Essa é uma maneira de você gravar. Menor, o que seria? Caso não seja possível reparar o meio ambiente em razão da esfera patrimonial da pessoa jurídica ser pequena, você desconsidera a personalidade jurídica e aqui
consegue alcançar os bens dos sócios e vice-versa, né? Teoria da personalidade, da desconsideração da personalidade jurídica direta e a inversa. Os 3 vetores para aplicação da pena, pessoal. Quando você for aplicar uma pena à pessoa jurídica, quais são os 3 vetores que você leva em consideração enquanto magistrado, mas também enquanto a autoridade, né? Autoridade ambiental. Gravidade do fato, que é baseado nos motivos e nas consequências, motivos do crime e nas consequências, nos antecedentes ambientais e na situação econômica do infrator. Isso nos casos das multas, tá? Situação econômica, então, é necessário que a pena ela atinja a finalidade de dissuasão da continuidade de um crime, né? Caso a pena seja muito leve, não vai ter efeito dissuasório. Casos em que a pena privativa de liberdade é substituível pela pena restritiva de direito. Isso está no artigo 7º. Então, há casos em que a PPL, que veja, a pena privativa de liberdade em face de pessoa física ou de pessoa física que tomou os atos de gestão da pessoa jurídica que também será penada em função de um crime ambiental, é possível, né, nos dizeres do artigo 7º, a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito. As hipóteses estão no artigo 7º. Quais são as penas restritivas de direito, pessoal? Estão também no artigo 8º. As espécies de penas restritivas de direito previstas na Lei 9.105. Então veja, a 9.105 fala quando é cabível substituir privativa de liberdade por restritiva de direito e também fala quais são as penas restritivas de direito, são aplicáveis aí às pessoas cometidoras de infrações ambientais. No artigo 9º ao 13º, a lei detalha cada uma das penas restritivas de direito, né? Então, o detalhamento dessas penas restritivas de direito estarão previstos ali do artigo 9º ao 13º. E aí segue, né, pessoal, artigo 14, 15 e 16. No artigo 14 nós temos as causas de diminuição de pena, no artigo 15 as causas de agravamento ou de aumento de pena. O artigo 16 trata da suspensão condicional da pena. E é interessante nós sabermos que no Código Penal, é só uma memória, né, para quem não se lembra, suspensão condicional da pena é a crimes cuja pena seja de até 2 anos. Crimes com mais de 2 anos não cabe suspensão condicional da pena, mas sim livramento condicional, um outro benefício penal, né, já da execução penal. A suspensão condicional da pena, ela implica na suspensão com condições. Quais condições são essas? Essas condições estão também, não só na 9.605, como também no Código Penal. Só que aí tem um detalhe, pessoal, os crimes são com até 3 anos, e não com até 2 anos, como diz o Código Penal. O Código Penal fala o seguinte, olha, é cabível a suspensão condicional da pena em crimes cuja pena, seja até 2 anos. Agora aqui na 905 diz que as penas não são 2 anos, são 3 anos. Então, nas hipóteses de crimes ambientais previstos nesta lei, é cabível suspensão condicional da pena em até cujos preceitos secundários dos tipos penais ali previstos na lei 905 sejam de até 3 anos, certo? Aí é cabível penas privativas de liberdade com até 3 anos serem substituídas pelo benefício da suspensão condicional da pena, ou seja, a pessoa é condenada, mas não vai ter a pena incidida na prática, porque vai ter uma suspensão condicional, desde que ela naturalmente cumpra condições. Isso é Código Penal, tá, pessoal? Guardem que é 1 ano a mais em relação à regra do Código Penal. Multa. A multa segue os critérios do Código Penal, mas também a 9.605 estabelece que é possível triplicar o seu valor, o valor teto disposto no Código Penal. As penas aplicáveis à pessoa jurídica são a pena de multa, as penas restritivas de direito e as PSCs. O que são essas PSCs, pessoal? São as penas de prestação de serviço à comunidade, né? Que na verdade, né, na linguagem do Código Penal, não seria uma pena específica, né? Eu estaria dentro das penas restritivas de direito. Mas aqui as penas de prestação de serviço à comunidade são elencadas como uma espécie de pena, aplicável ao PJ. A sentença deve, sempre que possível, fixar o valor mínimo da reparação do dano ambiental. Agora, às vezes não é possível, né, o valor mínimo, mas o valor mínimo é uma maneira de você também
permitir o pagamento de custas, né, pessoal, para o sucumbente e de honorários advocatícios, né? É uma maneira de você, então, começar a fazer o pessoal pagar, pelo menos as taxas judiciárias, né? Penas restritivas de direito da pessoa jurídica. Estão no artigo 22. Aqui, né, fala que as espécies de pena. No 21 fala quais são as espécies de pena aplicáveis. A PJ. Aí, as penas específicas restritivas de direito estão no artigo 22. É interessante nós notarmos aqui, pessoal, no artigo 24, e já finalizamos então, nesse aspecto da parte 1 da análise da lei, que a punição máxima que a Lei 9.605 estabelece, do ponto de vista penal, para a pessoa jurídica, é a sua liquidação forçada. No fundo, seria como se fosse uma pena de morte, né? Só que da pessoa jurídica. Aí o bem não seria bem-vinda, né? Seria o quê? A existência dessa abstração jurídica, que é a pessoa jurídica, cuja história remonta lá à época da escravidão nos Estados Unidos. Uma história do ponto de vista americano, né? Mas as pessoas jurídicas existiam até na época das companhias das Índias Ocidentais, etc. Já um conceito antigo, né? Que se inicia na Europa. Pessoal, esses são os aspectos fundamentais que eu gostaria de tratar com vocês na parte 1 da análise da Lei 9.605 de 98. Nós vamos, na aula seguinte, tratar especificamente dos crimes em espécie, tá bom? Mas essas são as questões fundamentais. Temos aqui ponto por ponto. Esse material vai ser disponibilizado também para vocês. Espero que aproveitem e leiam a lei. É fundamental para que nós possamos acertar as questões de concurso e operacionalizar no dia a dia da advocacia essa matéria, tá bom? Leitura do Código Penal é indispensável, porque é associada aos diretrizes aqui dessa Lei 9.605, né? O Código Penal é indissociável, assim como o Código de Processo Penal, as hipóteses de condenação, processamento, denúncia da pessoa jurídica, etc. Pessoal, fico por aqui. Agradeço a atenção de todos. É isso que eu gostaria de falar para vocês hoje. Leiam a lei, tá bom? Um abraço para vocês. Tchau, tchau.